Olá, me chamo Pamela Gross de Souza. Irei apresentar o trabalho intitulado Consumo de potros recém-desmamados recebendo diferentes fontes de volumosos conservados. Tradicionalmente, o feno e o pasto são as principais fontes de forragem utilizadas na alimentação dos equinos. No entanto, a silagem de milho, a silagem pré-secada e o peletizado têm substituído o feno devido à disponibilidade, à facilidade de armazenamento e o preço. Apesar do grande interesse prático em relação a esses volumosos, né, o conhecimento científico ainda é pouco explorado. Dessa forma, hipotetizou-se que o consumo de volumosos pelos equinos é alterado pelo processo de conservação. Logo, o objetivo foi avaliar a ingestão de matéria seca de forragem em potros recebendo diferentes fontes de volumosos conservados. Esse trabalho foi submetido ao Comitê de Ética sob o Protocolo 38 de 2021. Participaram do experimento 20 potros da raça manga larga machador, sendo 16 machos e 4 fêmeas, com idade média de 6 meses e 136 quilos. Foram alojados em baias individuais cobertas e separadas por cordoalhas. Foram vermifugados, vacinados e monitorados quanto a quaisquer sinais clínicos. E o período experimental durou 75 dias. As dietas foram formuladas para atender às exigências dos potros. Elas eram isoproteicas e isoenergéticas entre os tratamentos. Sal mineral e volumoso foi disponibilizado à vontade, exceto no tratamento peletizado, que teve ocorrência de cólicas. Então, tivemos que restringir o consumo, mas garantindo que eles estivessem consumindo a mesma quantidade de matéria seca que os animais do feno convencional. Então, os tratamentos eram compostos por silagem de milho, feno convencional, o enfardo, né? Feno peletizado e silagem pré-secada. Foi feito 2 avaliações, no início e fim. O oferecido e as sobras foram pesadas, foram submetidas à pré-secagem, moídas e destinadas à secagem definitiva para determinação da matéria seca, para posterior cálculo da ingestão de matéria seca de forragem. O delineamento foi em blocos casualizados, com parcelas subdivididas e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de significância. Na tabela 1 tem as médias e o erro padrão da média da ingestão de matéria seca de forragem de potros consumindo diferentes fontes de volumosos conservados, o feno peletizado, o pré-secado e a silagem de milho no início e fim do estudo. Houve diferença na interação entre volumoso e etapa. Segundo o NRC 2007, a ingestão de matéria seca de forragem do equino tem que ser no mínimo 1% do peso corporal. O feno proporcionou um consumo voluntário de 2,05%, o peletizado de 1,71%, pré-secado de 1,48% e a silagem de milho de 0,87% do peso corporal. Ou seja, a silagem de milho é o único volumoso testado que não promove o consumo voluntário de, no mínimo, 1% do peso corporal. O peletizado, no início, apresentou a menor ingestão de matéria seca de forragem em relação ao feno, devido à necessidade de privação de consumo pela ocorrência das cólicas, né? Isso aconteceu por conta da necessidade comportamental de mastigar ou ingerir alimentos por um período mínimo de tempo, causando excesso de ingestão. Já o pré-secado e a silagem de milho proporcionaram um menor consumo em relação ao feno, e isso se deve às diferenças organolépticas de odor e sabor, né? Características do processo fermentativo. No entanto, o pré-secado ele causou uma rejeição momentânea, porque na etapa final do experimento não houve diferenças entre o consumo de matéria seca do feno e do pré-secado. Ou seja, os animais do pré-secado, eles aumentaram o consumo ao longo do experimento e os animais do peletizado também aumentaram. O menor consumo foi da silagem de milho em relação aos demais tratamentos, né? Em média de 58,2% menor, e isso se deve à concentração de amido na silagem, que proporciona um acúmulo de ácido graxo volátil no intestino grosso, diminui o pH, causa mudanças na comunidade microbiana fecal e maior resposta glicêmica pós-prandial. É importante lembrar que
no tratamento peletizado ocorreu 2 cólicas reincidente, ou seja, os 2 animais tiveram cólica, daí aproximadamente 7 dias eles retornaram à cólica novamente, e os animais da silagem de milho, todos tiveram diarreia em algum momento do experimento, sendo que um potro teve uma diarreia grave, teve que ser retirado do experimento na etapa final. 2 potros tiveram cólica por compactação, sendo que um deles foi operado e não sobreviveu ao pós-cirúrgico. Como conclusão, a silagem de milho não deve ser utilizada como base volumosa em dietas de potros, pois resulta em baixa ingestão de matéria seca de forragem, cólicas e diarreia. Apesar dos resultados promissores, o feno peletizado ele deve ser utilizado com cautela no consumo à vontade devido ao risco de cólica. Meus agradecimentos inicialmente aos patrocinadores, Feno Santa Helena, Girolando Mimosa, Guabi, Criatório Gongo Choco, Aras Mato Sem Pau e Aras Morada Nova, ao Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da UFMG e da CAPES, todos os envolvidos na execução desse experimento, né? As referências utilizadas nesse trabalho, e muito obrigada.